Muito bem, boa tarde para você. Esse é o Jornal do Meio-Dia da Rádio Comunitária Mairi FM, da cidade de Mairi, Bahia. A comunicação a serviço da comunidade. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Estamos recebendo no estúdio da nossa emissora a secretária de Saúde do nosso município, Silvia Carneiro. Silvia, boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde aos ouvintes. E vamos iniciando a nossa entrevista já falando sobre esse caso que foi confirmado aqui em nosso município, a matéria que foi divulgada pela Secretaria de Saúde agora há pouco, por volta de meio-dia, confirmando o 4º caso do novo coronavírus aqui em nosso município. Isso. Agradecer a Deus, né, Diego, a minha família, a equipe da saúde e a comunidade em geral que está nos ouvindo nesse momento. Então, Diego, vim aqui, né, de novo com compromisso firmado, afirmar o 4º caso no município de Mairi. O que nos assusta, né, a rapidez, durante 12 dias confirmar mais um caso. O primeiro caso foi confirmado no dia 27/5, né, no dia 1/6 foi o segundo, no dia 5 o terceiro e hoje, dia 8, o dia 6, e esse caso não tem correlação com nenhum dos outros casos confirmados, né? Então, a paciente, Diego, hoje a gente iniciou um atendimento de sintomático respiratório na policlínica. Então, todas as pessoas que têm algum sintoma de gripe, né, a gente vai estar também publicando isso mais tarde, pode ir diretamente na policlínica, que lá vai ser triado, né, avaliado, e de acordo com os sintomas a gente faz o teste rápido. Então, hoje, no primeiro dia de funcionamento desse espaço, né, teve uma mulher de 53 anos, né, com comorbidades, da zona urbana, né, que não teve nenhum contato com os primeiros casos confirmados, foi lá com alguns sintomas, foi feita a avaliação, o teste rápido, dando positivo. Então, no total, o município possui 111 notificações, 21 casos suspeitos, 4 casos positivos e 86 casos confirmados. Então, a gente continua trabalhando para minimizar os danos, né? Então, dessa forma, além de manter os cuidados que já vinham sendo tomados, está feito um mapeamento e um monitoramento e avaliação de testagem conforme critérios analisados. Então, a partir do momento que tem mais um caso, que não tem correlação com os outros, a equipe de saúde faz os contatos, né? Quem tem mais convívio com essa pessoa faz o monitoramento e a testagem de todos. Então, amanhã a gente vai ter, por exemplo, mais casos, pode ter casos suspeitos e mais casos negativos, já que esses resultados, né, Diego, são dinâmicos e complexos. E, Diego, a gente está vendo uma aceleração de contágios em Mairi, né? Então, o coeficiente de incidência mesmo do município está 160%. Né, o que realmente preocupa, e a gente vem de novo assim com esse compromisso, falar das ações preventivas e restritivas, né, tornam mais necessárias do que nunca. Então, desde o primeiro caso que eu falei, a gente está no maior período de contágio, eu vim falando isso. Desde o primeiro caso, né, que foi do dia 27/5, eu falei, a gente precisa desses 15 dias, porque é um período crucial, já que aumenta muito o número de casos. Né, que a gente teve aquelas medidas em relação aos comércios, e a gente vem focando as questões de isolamento das pessoas, de distanciamento social, se sair só o necessário, e a gente não atingiu até o momento o índice recomendável de isolamento social. Hoje mesmo a rua andei, né? Passei para vir para cá, Diego, e as ruas estão cheias, né? As pessoas não mantêm esse final de semana. Foi um final de semana mais difícil da vigilância, porque o número de festas e aglomerações que teve nesse final de semana, a vigilância com 2 equipes não conseguiu dar conta, né, do número de queixas que teve em distritos, em Mairi, paredões, Diego, que o pessoal está fazendo. Né, a gente fica preocupado também, porque boa parte
a gente tem observado que o recebimento desse auxílio tem ido muito para a bebida, auxílio emergencial. E as pessoas estão utilizando muito para bebidas, para farras, para festas, e a gente entra no período mais festivo que tem da nossa cidade, né, e do Nordeste em si, que é o período do São João. Né? Então, esse período que o município recebe muita gente, já tem muita gente vindo. A gente faz o monitoramento, vou até divulgar os dados de monitoramento, Diego, que a gente não divulgou. Sim. E às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo queixa que não está monitorando, que não está fazendo. Talvez seja porque a gente não tenha divulgado esses dados. É um trabalho sigiloso, não é um trabalho que dá visibilidade, né, que as pessoas estão vendo, porque a partir do momento que passa numa barreira sanitária, Diego, a gente pega os dados daquelas pessoas e aí faz o acompanhamento como teleatendimento, né? Pergunta quais são os sintomas e no período específico a gente faz a testagem. Só que o que é que acontece que é difícil? Às vezes a pessoa vem para passar o final de semana aqui em Mairi e retorna. A gente faz o monitoramento, a pessoa volta para Feira de Santana, volta para Salvador e essa pessoa sai da nossa lista de monitoramento. Mas durante esse período da quarentena, o que vem nos assustando é o número muito grande de pessoas que vêm e voltam todos os dias e o final de semana. E essas pessoas, quando chegam, ao invés de ficar isoladas em casa, né, tomando todas as medidas, as pessoas estão saindo e estão fazendo aglomerações. Muito bem. E, Silvia, um questionamento das pessoas em relação ao paciente que foi testado há uns dias atrás positivo ao novo coronavírus e chegou ao nosso município nesse final de semana, né? E muitas pessoas compartilhando nas redes sociais que o paciente foi curado e inclusive até a secretaria também fez uma publicação sobre o assunto. E as pessoas querem saber se o paciente chegou ao nosso município com essa informação sendo compartilhada que ele foi curado, porque não saiu do boletim. O boletim ainda conta com ele e, de fato, o paciente está curado? Diego, eu falei para vocês que os resultados são complexos e dinâmicos. A gente fez a publicação, Diego, se você observar, de alta hospitalar. Então, o paciente ele teve alta do hospital, mas para isso, depois de 72 horas, ele tem que fazer um outro teste para dizer se está curado ou não. Então, a gente colocou isso numa nota também, na última nota que a gente publicou, informando isso à população. Então, se você observar a publicação, a gente diz o primeiro caso teve alta hospitalar, porque a gente ainda tem que ter alguns cuidados ao publicar, né, e ao acompanhar o paciente como um caso curado. Então, o paciente ainda chegou de alta hospitalar, o paciente ainda está em isolamento, né, ele vai fazer a quarentena em casa, né, ele está em isolamento, a gente está acompanhando, está fazendo o teleatendimento. Então, eu quero, assim, externar a felicidade de ter visto que ele está bem, né? A gente até mandou uma cestinha de café da manhã para ele. A gente ficou muito feliz, desejo boa recuperação, mas nesse momento ele ainda está em isolamento, né? Em quarentena, e se coloca isso, isso a gente só bota como curado depois que fizer um outro teste. Certo. Vamos agora falar sobre o decreto? O decreto que foi publicado e as medidas que devem ser cumpridas, né, a partir de hoje, segunda-feira, dia 8, onde o município passa a ter toque de recolher, como mais uma das medidas para evitar a proliferação do novo coronavírus no município, que já conta com 4 casos positivos. E nesse momento gostaríamos que você explicasse essas medidas para os ouvintes desse novo decreto que começa a partir de hoje. Então, Diego, mais uma medida, né, de prevenção, de restrição, que é esse decreto 084, que determina o toque de recolher durante o período das 20 horas até as 5 horas da manhã, né, devendo as pessoas nesse tempo e período ficarem recolhidas em suas residências, né.
ressalvando algumas situações, como os fiscais do município, os vigilantes, os profissionais de saúde em exercício, polícia militar e civil. Então, a não ser que a pessoa saiu do hospital e tenha um motivo justificado de ir, por exemplo, ir comprar algum remédio na farmácia, isso vai ser considerado. Os serviços delivery também de entrega em casa não serão abordados se tiver com a farda. Então, é ideal que, por exemplo, cada serviço delivery que for feito, né, que tenha uma identificação. E fica proibido, na verdade, a circulação de veículos particulares como carros, motos, né? E as pessoas flagradas, sem a devida comprovação e necessidade, serão penalizadas de acordo com o decreto número 072 de 2020. E para a gente também traz nesse decreto, Diego, que fica determinado ao Conselho Tutelar de Mairi a fiscalização quanto à exposição desnecessária de crianças e adolescentes, que é o que está acontecendo. Então, muita gente pode chegar e perguntar por que esse toque de recolher durante esse horário, né? Achar que tem um número menor de pessoas na rua, pode não estar na rua, mas tem muita aglomeração nesse período, né? Então, jovens cantando, jovens brincando, né? Tem crianças também na rua durante esse período. E aí agora, nesse decreto, a gente traz como uma função ao Conselho Tutelar de Mairi, né, que vai começar a fazer as rondas também durante esse período, né, e as denúncias também serão aceitas pelo Conselho Tutelar dessas crianças e adolescentes nessa área de risco e de aglomeração de pessoas, sujeita à responsabilização dos pais irresponsáveis, viu, Diego? Então, assim, eu quero deixar bem claro isso, que apesar de as pessoas entenderem ou tentar entender que a partir das 20 horas não tem um movimento muito grande, que o movimento é pela manhã, a gente está tendo muita queixa durante esse horário por conta das aglomerações, né? Como eu falei, esse final de semana foi um final de semana difícil, com muitas queixas, né? Com paredões, ou utilização enorme de bebidas, e a maioria dessas pessoas eram adolescentes. Então, a gente fica bem claro aí nesse decreto 084, no artigo 2º e 3º, né, que está disponível aí, a questão do toque de recolher como mais uma medida restritiva, né? E a gente teve reunião, Diego, com a CDL na sexta-feira à noite. A gente começou às 19, a gente ficou até umas 9 horas da noite, discutindo novas medidas com a CDL, nova estruturação, na verdade. A gente combinou que algumas visitas aos comércios de orientação fosse com a CDL, né? Então, a reunião eu achei muito produtiva, assim, foi um momento de fala e de escuta. A gente foi questionada a questão dos bares, que tem mais de 70 dias assim, fechados, e alguns funcionamentos de algum comércio, que eles falaram que era um sistema de balcão. Não sei se você já ouviu falar, Diego. Então, na porta do comércio, você coloca como se fosse uma fita zebrada, e a pessoa pede ali e entrega do lado de fora. Então, a gente está falando dessa possibilidade a partir do dia 15. Está no decreto, né? Mas, assim, se a gente tiver um aumento do caso desse final de semana, a gente vai ter que reaver tudo isso que a gente construiu. Então, o que a gente está pedindo à população, o que está pedindo ao comércio, que compreenda, não é o momento, já cansei de falar, não é o momento agora de estar vindo em Mairi, de estar indo nos bancos, de estarem fazendo compras. Então, não é hoje, mesmo que for o período que o pessoal recebeu o dinheiro também, realmente tem muita gente circulando nas ruas. Muita gente. Então, fica mantido o horário comercial antes estabelecido, né, do decreto 061, de funcionar até às 16 horas, alguns comércios, e outros até às 18. E algumas características no artigo 5º desse decreto, Diego, sim, é que a vigilância vai passar em alguns comércios e, pela metragem, pelo tamanho do comércio, ele vai determinar quantas pessoas podem permanecer dentro do comércio. E aí vai afixar, né, colocar cartazes na porta dos estabelecimentos dizendo quantas pessoas devem ficar, qual o tamanho mínimo que deve ser pré-estabelecido, e a questão da utilização das máscaras, né? Então, vai estar passando amanhã e depois, é o que está programado, né, para poder fazer na terça e na quarta, para poder fazer essas atividades de afixar, né, de colocar cartazes na frente dos comércios, para poder ter noção de quantas pessoas podem permanecer naquele ambiente.
E eu gostaria de falar e ressaltar, Diego, a questão da higienização. Se você só limpava o seu comércio quando chegava ou quando saía, tem que aumentar, né, essa limpeza, né, tem que, principalmente nas portas onde as pessoas mais tocam, tem que estar ali sempre passando o álcool e refazer isso daí, essa questão de limpeza. É coisa, viu, Diego? Então, assim, uma coisa que eu gostaria de falar também é que as pessoas peguem para ler aquilo que a gente está publicando, só não olhar visualmente o que está aparecendo. Então, leia o texto e o contexto, né, que a gente está falando. A questão fala também das questões do salão de belezas e barbearias, né, que atender em horário marcado depois do dia 15 e não permanecer com as pessoas esperando, porque às vezes está ali no salão e fica um monte de gente sentada esperando atendimento. Então isso não será permitido que faça por hora marcada e que as pessoas esperem, né, resguardando o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas e uso obrigatório de máscara. Sendo vedada, né, não é permitido a espera no interior do estabelecimento. Então, são várias mudanças nesse decreto, é um decreto importante, né? É um decreto que ele traz novas orientações, principalmente também, Diego, para bancos, lotéricas também, que eles têm que disponibilizar dentro das filas, na verdade, os seus clientes e os consumidores, uma sinalização. E tem que ofertar o álcool gel. Então, ao você entrar no banco, né, você está higienizando suas mãos, ele está higienizando sua mão quando tem lá. Então, a gente já tinha isso pré-estabelecido e aqui a gente está fazendo mais um reforço com esse decreto que foi publicado. Muito bem. Uma dúvida de algumas pessoas, um questionamento também de alguns mairienses. O que justifica, no mesmo decreto, está liberando o funcionamento do comércio e trazendo essa medida do toque de recolher? Sim, a gente colocou a questão do comércio a partir do dia 15, né, considerando esses dias, não essa semana, mas isso também pode ser revogado, entendeu, Diego? Então, assim, hoje teve mais um caso. E a gente está pedindo à população, que às vezes não é, às vezes o que eu vejo assim, que as pessoas às vezes ficam culpabilizando o comércio, né? Porque o comércio está aberto, mas não, o problema ali não é o comércio, o problema é a circulação das pessoas. E a gente, o que precisa entender é isso, não é o momento. A gente está dizendo a você que tem um lugar para vender, entendeu? Não tem necessidade de você estar passando em vários comércios ao mesmo tempo. E aí, às vezes, quem se sente prejudicado é aquele que vende, né? O comércio que está aberto. E não é isso que a gente está trazendo, entendeu? Diante de tantas discussões. A gente está tentando tomar maior número de medidas possíveis, entendeu? Então, a queixa não é o do comércio aberto, entendeu? É a circulação de pessoas. Então, a gente colocou a partir do dia 15, né? E a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tendo um novo caso, a gente vai ter que tomar mais outras medidas restritivas, entendeu? Entendi. E tem até algumas pessoas também do comércio questionando a situação de trabalhar dentro do estabelecimento de portas fechadas, segundo a informação. O caso veio uma pessoa proprietária de um trailer. Qual o problema, né, que passa a pessoa trabalhar dentro desse trailer? Tem muitas coisas, né? A gente até conversou sobre o trailer semana passada. Primeiro que a partir do momento que a pessoa vê que o comerciante está lá dentro, já bate, já quer entrar e já quer comprar. Então, semana passada, como eu conversei contigo, eu mesmo passando, né, vi que o trailer estava funcionando irregularmente, né, estava funcionando de uma forma irregular. Dentro do trailer e tinha 7 pessoas do lado de fora esperando. 7 pessoas. Então, qual a necessidade daquelas 7 pessoas estar esperando ali? A partir do momento que é delivery, a pessoa não vai ficar na sua porta esperando você atender. Exatamente. Né? Então, o que a gente vem falando em relação ao comércio e ao trailer é exatamente isso. É o número de pessoas. Se você ficar ali aberto, as pessoas acham que ali é um momento de lazer, de bate-papo, e ali não é. Então o trailer tem um pouco dessa função social e cultural, de ficar ali sentando, conversando, ver quem está passando, que é um lugar de muito movimento, e aí já quer tomar algum tipo de bebida, e já fica ali conversando e comendo como um lugar de socialização, né?
E eu venho falando, não é o momento. Se você quer comer alguma coisa diferente, você pega em casa e entrega em casa. Então, a orientação em relação aos trailers do trailer foi a mesma, né? Se possível, leve para um outro local, né? Para sua casa, sua chapa, né? Faça e entrega, já que você tem os seus clientes, mas funcionando no espaço, não. Muito bem. E tem também pessoas que no dia a dia diz que acaba se deparando com aqueles cobradores que vêm de fora cobrar algo que vendeu às pessoas aqui do município. Isso está proibido? E qual é a ação que devemos ter em relação a isso? Porque as pessoas vêm de fora e talvez pode até trazer, né, esse vírus para o nosso município. Não é proibido, Diego. No último decreto, eu não estou lembrando qual é o número agora, é proibido sim a questão dos comerciantes e dos cobradores. Então, a gente sabe, quem tem dúvida, quem não pode entrar, entra em contato com o número da ouvidoria, né, para a gente pré-estabelecer uma forma de se receber ou de fazer isso, mas é porque a gente ainda... A maioria das pessoas tem o WhatsApp, tem número de telefone, então isso tem como se fazer, entendeu, Diego? Mas as pessoas insistem ainda, né, de estarem circulando, de estar fazendo cobrança, de estar tentando entrar de todas as formas de Mairi, e a gente está lá com o trabalho o tempo todo de coibir que isso aconteça. Então a população que no caso está com medo, né, dessas pessoas que vêm de outro município traga o vírus, pode entrar em contato com a ouvidoria? Pode sim. Muito bem. Sim. E a Secretaria de Saúde contra o coronavírus realizou mais um trabalho de desinfecção, melhor dizendo, dos espaços públicos, né? Sim. Então, isso aí vai continuar acontecendo? Sempre, dia sim, dia não. Amanhã mesmo a gente já fez a programação de limpar aquela área da garagem ali no Bonfim, que tem uma circulação maior de pessoas. Vamos limpar outras unidades. Amanhã, por exemplo, a gente vai sanitizar o CAPES, né? Jogar... na semana seguinte também a gente já vai em outros locais, né? O mercado que a gente faz toda semana, aquela questão ali dos bancos também, dia sim, dia não. Sim. A gente comprou novos aparelhos para fazer a desinfecção, né? Que são aqueles pulverizadores costais. A gente vai deixar um no Angico, para fazer no Angico, porque o comércio de lá tem um número grande de pessoas em relação a isso também. E os outros vão ser feitos também em outros distritos durante essa semana, Diego. Então, vai na Boa Paz, vai na Aroeira, ali no Bom Sucesso, no Ponto de Mairi, para estar fazendo essas ações ainda essa semana. Ok. Muito bem. E chegou o momento de encerrar a nossa entrevista, agradecendo mais uma vez a secretária e deixando que ela também faça as suas considerações finais, e que nesse momento que estamos aqui finalizando esse bate-papo, que traga mais uma vez uma mensagem para a população mairiense, porque a situação a cada dia fica mais difícil, fica mais complicada. Os números estão crescendo de forma totalmente lamentável, né? Porque sexta-feira foi um boletim com um número, e hoje trazemos um boletim com um número muito maior. Isso. Inclusive, mais um caso confirmado, um caso confirmando aquela matéria que foi divulgada, que estamos vivendo em uma transmissão comunitária, realmente. Isso, verdade. Então, Diego, finalizando, né, agradecendo a oportunidade, já trazendo muito mais recorrente aqui, né? Estava vindo só dia de sexta, agora segunda, quarta e sexta, literalmente. Mas eu reforço que a gente tem um compromisso com a verdade, né, de dar das informações corretas. Então, sempre eu vou estar vindo à rádio, praticamente nesse horário, que é o horário do jornal, né, Diego, às 12h30. Para estar passando essas informações e dúvidas. A gente também faz o acompanhamento pela ouvidoria, então quem quiser alguma dúvida, às vezes eu venho falando aqui, eu falo coisas que são dúvidas em relação constantes à ouvidoria, e aí agradecendo novamente a Deus, a minha família e a gestão Jaboc e Gustavo pela oportunidade. Muito bem, você que está acompanhando a nossa Rádio Mairi FM,
Desejamos uma tarde maravilhosa e também uma semana ótima para você. A semana está apenas começando. Que Deus te abençoe, que seja uma semana de ótimas realizações e muita saúde, muita paz para você. Tudo de melhor. Forte abraço.